Baruch Shem Kivod, Malvotol, eu louvo a Ele. Eterno, abençoado seja o teu glorioso nome, o reino é para todos sempre. Graças te dou, Adonai, por mais esta oportunidade de estar aqui, poder compartilhar o estudo da tua paraxá, para com todo aquele que possa assistir, para com todo aquele que venha assistir. Desde já te agradeço pelos méritos de Yeshua, o teu ungido. Amém. Elohim Erenemá. Shabbat Shalom, Leculano. Shabbat Shalom a todos. Me chamo Genival Pires. Mais uma vez me encontro aqui junto com os irmãos para compartilhar com os irmãos mais essa paraxá Tetzaveh. Ordene, maravilhoso. É maravilhoso poder estar aqui mais uma vez com os irmãos. Agradeço ao Eterno pela minha vida, pela vida de cada um de vocês que se encontra aí nos bastidores. Por que não falar bastidores? Então, é motivo de muita alegria poder estar aqui com os irmãos mais esta vez. Porque tudo é a permissão do Eterno. Tudo é a permissão do nosso Criador. Sou grato ao Eterno pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida de todo aquele que me ouve, que vai me ouvir. Mas eu não tenho nada para falar para os irmãos. O que eu tenho para falar é da Torá, é da Paraxá, que traz as instruções do Eterno. Agradeço ao Eterno por este momento único. Estamos no Shabat, o dia mais maravilhoso da nossa semana, um dia pleno, um dia que nos alegra, um dia que a gente tem prazer de estar aqui e compartilhar com os irmãos. O Shabat, o dia que o Eterno santificou, dia Kadosh. Repito, dia maravilhoso. A nossa alma se alegra por estar aqui, por estar nesse Shabat, descansando, se regozijando do dia que o Eterno deixou separado para nós. Agradeço. O Eterno abençoe, meu irmão, você, meu irmão, minha irmã, você que está aí. Que o Eterno conceda a você a sua brahá, a sua bênção, a você e toda a sua família. Motivo de gratidão. Quero agradecer também a colaboração dos irmãos, de estar aí no chat, de fazer o comentário. Fazendo comentário é bom, que engrandece esse canal que é tão maravilhoso. Então não esqueça, meu irmão, de dar um comentário, deixe seu comentário falando sobre o estudo, sobre a Paraxá, porque sempre é bom a gente ouvir.
a sua, a sua, sua colaboração, o seu compartilhar no comentário e no chat. Pretende abençoe, meus irmãos. Obrigado por tudo. E vamos então para Paraxá, né? Mas antes, eu quero cantar aqui um louvor que o Eterno me deu, que fala sobre o Shabat, que fala sobre como é prazeroso a gente estar no Shabat. Ouça, o Eterno me deu essa melodia e eu vou cantar para o Eterno. Cantar de todo o meu coração. Sou grato ao Eterno por tudo isso. Vamos lá? Desculpa. O nome do louvor é Shabat, o dia de Adonai. Vamos cantar todo o nosso coração. Shabat, hoje é Shabat, o dia de Adonai. Shabat, hoje é Shabat, o dia de Adonai. Hoje é Shabat, dia de plenitude e elevação da alma. Hoje somos livres, fomos libertados pelo amor de Adonai. Shabat, hoje é Shabat, o dia de Adonai. Shabat, hoje é Shabat, o dia de Adonai. Hoje é Shabat, o dia de alegria. Vamos se alegrar, vamos festejar e se regozijar. Estamos em Techuvá. Shabat, hoje é Shabat, o dia de Adonai. Shabat, hoje é Shabat, o dia de Adonai. Hoje é Shabat, a porta de entrada para Techuvá. Estaremos juntos rumo a Sião, o Olam Rabá. Shabat, hoje é Shabat, dia de Adonai. Shabat, hoje é Shabat, o dia de Adonai. Hoje é Shabat, dia de plenitude e elevação da alma. Hoje somos livres, fomos libertados pelo amor de Adonai. Shabat, hoje é Shabat, dia de Adonai. Shabat, hoje é Shabat, o dia de Adonai. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Hoje temos que estar alegre,
porque hoje é Shabat, dia de plenitude e elevação da nossa alma. Hoje somos livres, fomos libertados pelo amor de Adonai. Para Hashem, hoje é Shabat, dia de alegria. Vamos se alegrar, vamos festejar e se regozijar. Afinal, estamos em Techuvá. Hoje é Shabat, a porta de entrada para Techuvá. Estaremos juntos, rumo a Sião, o Olam Abá. Hoje é Shabat, o dia do nosso Criador, o dia em que Ele descansou. Estejamos sempre alegres e a nossa alma em plenitude, porque o Shabat, para a nossa alma, é plenitude para o Hashem. Você, meu irmão, você, minha irmã, você que se encontra aí do outro lado, abra o seu coração nesse momento e vamos, sim, estudarmos a Parashá desta semana. Para o Hashem. Vamos, então, irmãos, agradecendo mais uma vez ao Eterno por mais esta oportunidade de estarmos aqui, estar junto com os irmãos, é motivo de alegria. Vamos compartilhar hoje a Parashá de número 20, a Parashá Shavua Tetzaveh Odeni. Essa Parashá ela se encontra no livro de Shemot, a partir do capítulo 27, verso 20, e se estende até o capítulo 30, verso 10. Quero falar para os irmãos que eu não sou professor, estou aqui para compartilhar com os irmãos um pouquinho dessa Parashá. O que o Eterno me der, eu vou passar para os irmãos. Estou alegre, minha alma se regozija, por mais esse momento de poder falar um pouquinho da Torá do Eterno para o Hashem. Irmãos, quero aqui deixar o meu abraço a todos os professores do canal Techuvá. Um abraço a cada um, meu irmão, minha irmã, que o Eterno os abençoe. E que cada um de vocês prossiga nessa jornada, trazendo os estudos da Parashá semanalmente. E assim vocês vão estar enriquecendo todo aquele que possa estar a ouvir, todo aquele que está ligado nesse canal Techuvá Total, que é uma benção dos céus. Abraço a você, meus irmãos, um abraço a você, Moré, Marcos Felipe, responsável, que até abençoe você e sua família. Desde já, sou grato a vocês. Sou grato, primeiramente, ao Eterno e também a esse canal maravilhoso. Amém? Estou um pouquinho emocionado, mas é assim mesmo. Então, irmãos, Parashá Tetzaveh, Odeni. Eu fiz aqui, vemos aqui a gemátria dessa palavra Tetzaveh, e ela tem
tem uma gemátria de 501, feito a redução, ela vai dar número 6. 6. Exatamente o sexto dia da criação do homem, a criação do nosso pai Adão e a nossa mãe Havá, com certeza. Então, esse número é quase que perfeito, o número 6, quase que perfeito. O Eterno, ele criou o nosso pai Adão, criou a humanidade através dele, e aqui estamos, né, para servir o Eterno. Esse número 6 é quase que perfeito, quase que ele é pleno, porque pleno mesmo é o Shabat, plenitude da semana, o dia pleno da semana. E o Eterno criou o homem, criou o nosso Pai Ada justamente no sexto dia, um dia quase que pleno. O Eterno criou o homem perfeito, eu diria, nas suas funções. Na sua função, porque tudo que o Eterno criou no homem é funcional. Mas o homem não é perfeito. Ele pode vir ser perfeito, porque a perfeição do homem vem através das escolhas que fazemos. O Eterno, ele presenteou o homem em o homem poder fazer a sua escolha. E quando a gente fazemos nossas escolhas, e que escolhemos o Eterno, que escolhemos a Torá, escolhemos as suas instruções e que vivemos no dia a dia, obviamente, por que não dizer, possamos ser perfeitos, mas tem que ser nessa condição de escolher o Eterno, a sua Torá, que na sua Torá tem as instruções que conduzem o homem a ser um homem perfeito. Então, devemos procurar sempre tomar muito cuidado ao fazer nossas escolhas. E que a melhor escolha, é quando nós escolhemos o Eterno, o Criador de tudo, para poder ir então abraçar suas instruções, abraçar a Torá do Eterno e deixar e nos, e nos deixar conduzirmos através das suas instruções. Assim nós possamos nos tornar perfeitos. Amém? Então, a Parashá Tetzaveh, ordene, aqui não vai ver que o Eterno, ele vai ordenar o povo de Israel, né, no passar, na leitura de cada verso, a gente vai ver. Né? Então, o Eterno aqui, nós sabemos que o Eterno separou a Haron, onde o Eterno fala para Moshe
dizer para Aharon, e Aharon vai ser o sacerdote do Eterno. E a gente vai ver que os levitas vai servir ao Eterno, vai cuidar de tudo, vai cuidar do... vamos dizer que vai ser feito o Mishkan, vai ser feito, nós vemos que a semana passada, né, o Eterno, nós vimos a Parashá Terumá, onde o Eterno falou para que o povo trouxesse de todo o coração aquilo que é necessário, que vai ser necessário para fazer, construir o Mishkan e tudo que tudo necessário para o funcionamento. Então, o Eterno chamou o homem para servi-lo, servir o Eterno. O Eterno aqui está chamando Aharon, vai chamar Aharon para cuidar de suas coisas. Baruch Hashem. Então, que na verdade, quando o Eterno ele criou Adão, o nosso pai, criou o homem, criou Adão, para quê? Para que o homem, para que Adão pudesse servi-lo de todo o nosso coração. Todo o coração. Então, tudo que nós vamos fazer para o Eterno, seja de todo o coração. Amém? Então, vamos para a leitura. Nós vemos aqui Adão, criação do Eterno. Perfeito? Sim. Eu diria que perfeito na função, quando o Eterno criou o homem perfeito em perfeito funcionamento. Perfeito. Mas o homem é perfeito? Como disse, o que o que nos vai fazer nos tornar perfeito é as nossas escolhas. E quando nós escolhemos, como já disse, quando nós escolhemos o Eterno e as suas instruções, vivemos na prática, vivemos no nosso dia a dia, segundo as suas instruções, por que não dizer que podemos ser perfeitos? Sim, podemos ser perfeitos nessas condições de deixar-se conduzir através da Torá. Vamos para o primeiro verso. Ve'ata tetzaveh et penei Israel ve'ikehu eleha shemer zait za kati lamaor leha'alot ne tamid. Vamos para a tradução. E você ordenará ao povo de Israel que traga a você azeite puro de azeitonas, prensada, para a luz, para a elevação da lâmpada da menorá, continuamente. Então, aqui o Eterno, através de Moshe, falar para o povo de Israel que que traga azeite puro de azeitona prensada, azeite catite, azeite puro, zah, catite.
para a luz, para a lâmpada da menorá. Continuamente, Tamid, para o Hashem. Vemos aqui que o Eterno fala a Moshe que ordenasse ao povo de Israel que trouxesse azeite puro de primeira prensa para acender as lâmpadas da menorá e que as lâmpadas se mantivessem acesa continuamente. Maravilha! Trazendo para o dia de hoje, vamos nos colocar no lugar desta menorá. Vimos que a menorá deveria se manter acesa continuamente, ou seja, queimando o azeite puro. Assim é nós, que somos seus servos, servos de Adonai. E como devemos queimar o azeite e se manter fornecendo luz? Então, irmãos, nós sabemos que não existe mais templo, não existe mais aquela menorá acesa, que não tem mais o templo, não tem mais o serviço de Kohanim, mas hoje cada um de nós somos um Kohanim para cuidar das coisas do Eterno, para cuidar da vontade do Eterno, cumprir suas mitzvahs. Então, como devemos se manter aceso continuamente, ou seja, queimando o azeite puro. Assim é nós que somos seus servos. Nós, seus servos, temos que sermos uma menorá acesa. E ser uma menorá acesa é quando nós guardamos os seus mandamentos todos os dias da nossa vida. Fazendo isto, somos considerados seus servos verdadeiros. De outra forma, não somos servos de Adonai. Ponto final. Quero que vocês me entendam. Para que o Eterno nos criou? O Eterno nos criou para nós o servir, para que nós possamos servir o Eterno. Por isso que ele deixou as suas instruções. Por isso que ele chamou aqui, falou para Moshe chamar Aharon, escolher Aharon. Por isso que ele falou para Moshe, olha, fala para o povo de Israel que traga o azeite puro, o azeite puro de azeitonas batida para servi-lo, para acender a menorá, para manter acesa a nossa luz, para que a nossa luz possa resplandecer no dia de hoje. É isso, temos que estar servindo ao Eterno de todo o nosso coração, com o nosso brilho, o brilho das instruções do Eterno, das suas mitzvahs. Devemos sim continuamente, tamid, continuar com nossa lâmpada acesa no dia de hoje. Fazendo isso, nós vamos estar agradando ao Eterno. É assim que eu vejo, meus irmãos. É assim que eu vejo. Com essas instruções, uma vez o Eterno chamando a nós, fazendo com que nós possamos nos
voltarmos para as suas instruções, para o eterno, a gente vamos estar alegrando o coração do eterno. Sou grato ao eterno por poder estar aqui e poder compartilhar com você esses ensinamentos, que nós possamos ser um menorá e que a nossa lâmpada possa sempre estar acesa, emanando luz a todos. Baruch Hashem. Irmãos, não sou desenhista, mas eu fiz um rascunho aqui de uma menorá no formato de uma árvore, ou seja, de uma oliveira. Por que não dizer uma oliveira? E essa menorá, com as 7 lâmpadas, no modelo de uma copa de árvore, ou no modelo de uma copa de oliveira, nós vamos ver que essa menorá, ela traz vários significados. Significado de uma menorá acesa, e aqui a luzinha acesa. E também ela é muito representativa. Ela representa o nosso mestre Yeshua, porque ele viveu a Torá, ensinou e praticou. Vamos para o, as primeiras lâmpadas, número 1 e número 2, que corresponde número 1 e número 2. A 1 e a 7, que vai trazer aqui a raiz do nome do Eterno, número 8. E também o mover de sabedoria e entendimento. Vamos para a lâmpada 2 e a 6, que também vai trazer também a raiz do nome do Eterno, número 8. Que vai trazer também o mover de conselho e poder, autoridade. Vemos o número 3 e o número 5. 5 mais 3, 8. 5 mais 3, 8. Também trazendo a raiz do nome do Eterno. Mover de conhecimento e temor de Adonai. Temos aqui também a arte central da menorá, 4, e no 4 desde do final da arte e da fundação da arte. 4 mais 4 vai dar 8, trazendo também a Gematria, a raiz do nome do Eterno. Veja que essa parte central aqui, vamos
dizer que ela também tem significado. O tronco, ali onde tem a base, o tronco, seiva, mover de Adonai, trazendo para a oliveira, trazendo agora esse desenho como se fosse uma oliveira, oliveira, digamos, seja o tronco cheio de seiva, mover de Adonai. E tem mais, irmãos, tem mais. O azeite que acende essa menorá é do fruto da oliveira, como seiva, dando, dando, dando frutos diários, como uma menorá acesa, jogando luz. Assim nós, assim nós, quando fomos enxertados, assim quando nós passamos a ser enxertados na oliveira, nós vamos estar com a seiva, temos que estar com a seiva da oliveira. E para dar fruto, é preciso que nós possamos estar, né, produzindo azeitonas. O que que a oliveira produz? Azeitonas. O que acende a menorá? O, o, o azeite, o óleo, o óleo da azeitona prensada na primeira prensa. É o que faz a menorá se manter acesa. E quando a gente nos enxertamos na oliveira, se nós vivemos conforme as instruções do Eterno, o nosso fruto, o nosso fruto vai ser azeitona, frutos dignos. Não sei se os irmãos estão compreendendo, mas é a forma que eu estou passando para os irmãos. Espero que os irmãos possam estar entendendo para o Hashem. Eu digo, esta oliveira, ela representa também o Eterno. Que essa oliveira também representa as instruções do Eterno. O mover, o mover de sabedoria e entendimento, o mover de conselho e poder, autoridade, o mover de conhecimento e temor de Adonai. As instruções do Eterno. Vemos aqui o verso, o, a leitura do capítulo 11 de Ishayahu, capítulo 11, verso 1, me parece. Então veja que aqui está se mover do Eterno, que o homem tem que existir no homem para que o homem seja perfeito. Esta, esta oliveira também representa Yeshua. Por quê? Que praticou e ensinou a Torá do Eterno. E nos comprou com seu sangue. Yeshua,
Ele é o nosso Corban. Yeshua, ele viveu a Torá. Ele é a Torá. Ele forneceu luz. Fornece luz até o dia de hoje, como a menorá acesa. Assim nós também podemos ser uma menorá acesa. Porque aquela menorá do mexicano não tem mais. Não está mais em funcionamento. O que está em funcionamento é nós. Possamos ser essa menorá, possamos ser um Kohanim, possamos ser, podemos representar a Torá quando vivemos a Torá, quando praticamos a Torá. Acredito que em Israel tenha oliveiras com bem mais de 2000 anos, como já foi dito no canal, como se elas estivessem esperando o retorno do nosso Mestre Yeshua. Isso é incrível. Existe oliveiras em Israel com mais, com mais de 2000 anos. Acredito que sim. Por que não dizer que essas oliveiras, ela possivelmente elas estão aguardando o retorno de Yeshua? Isso, irmão, é no meu pensar, na minha cabeça. Se você concorda ou não concorda, não tem problema. É o que eu acho, é o que vejo, é o que eu consigo enxergar. Essa menorá, ela representa a luz do Eterno. Essa menorá ela representa Yeshua. Essa menorá representa o mover de sabedoria e entendimento, mover de conselho e poder, autoridade, mover de conhecimento e temor de Adonai. E essa arte central da menorá, ou seja, o tronco da oliveira, que a menorá ela é alimentada pela seiva da oliveira. O azeite que sai do fruto da oliveira, a azeitona. Quando a gente praticamos, temos o Eterno, temos as instruções do Eterno, a gente passamos a ser uma menorá acesa. Fomos enxertados nela, porque quando nós começamos o caminho de Techuvá, a gente a gente se conecta a essa oliveira. E se nós vivemos as instruções, repito, se nós vivemos as instruções do Eterno, a gente vai passar a ser também, passar a dar fruto da azeitona. Como assim dando azeitona? Os nossos frutos vai ser frutos maravilhosos. A gente vamos amar o Eterno, amar nosso próximo, amar nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. Os nossos frutos vai ser frutos dignos de arrependimento. Como fomos enxertados na oliveira de Israel, fomos passar da azeitona.
o fruto que a oliveira dá. Vivemos, praticar a Torá, é você dar azeitonas. Me perdoe, meu irmão, mas é assim que eu vejo. Se tem alguém que não vê assim, amém. Aceito. Apenas aqui eu estou passando o que eu vejo, o que eu sinto, mas é isso. Mas se você não achar assim, diferente para você, sem nenhum problema, que o Eterno te abençoe. Mas se nós estamos em Techuvá, temos que produzir frutos de arrependimento. Se nós estamos ligados na oliveira, vamos dar azeitona. Azeitona, a oliveira, ela produz azeitona. Se formos enxertados, vamos produzir frutos dignos. E assim, vamos se enraizar. Como está aqui, vamos se enraizar, se edificar. E então, continuar a peleja, e por que não dizer rumo ao Olam Rabá? É isso, meus irmãos. Espero que os irmãos tenham compreendido. Se não, não tem problema. Ok? Vamos aqui. Vemos aqui. Desculpa. Temos aqui uma menorá acesa, que representa a vida. Aqui temos o azeite que alimenta a menorá. Vamos ler esse texto aqui. Esse texto não, né? É um texto que eu coloquei aqui. Se nós guardarmos os seus mandamentos, ou seja, vivemos na prática, na prática da Torá, no nosso dia a dia, se nós guardarmos os seus mandamentos, ou seja, vivemos na prática em nosso dia a dia, seremos uma menorá acesa diante do Eterno e dos homens, por conta da luz que emanamos diante de todos. Mas se nós não guardarmos os mandamentos, as mitzvahs, as instruções do Eterno, a Torá do Eterno, somos uma menorá, sim, mas apagada. Não servimos para nada. Seremos descartados se nós não nos mantivermos na obediência, na prática da sua Torá, as instruções do Eterno, abraçando o Eterno com tudo aquilo que Ele nos concede de instruções. A gente passa, nós somos a menorá, mas apagada, mas não podemos ser uma menorá apagada. Ser uma menorá acesa, jogando, emanando luz para todos. Até mesmo para os nossos inimigos. A menorá apagada não serve para nada. Espero que os irmãos tenham compreendido. Que a Eterno abençoe. Baruch Hashem. Para o segundo verso, o verso 21.
vemos aqui no primeiro verso, vamos repetir. E você ordenará ao povo de Israel que traga a você azeite puro de azeitona pressadas para a luz, para a elevação da lâmpada continuamente. Verso 21. Na tenda do encontro, do lado de fora, da cortina que está sobre o testemunho, apresentará ela a menorá, Aarão e seus filhos, do entardecer até amanhã, do Erev ao Boker, diante do Eterno, um regulamento eterno por suas gerações, dos filhos de Israel. Aarão e seus filhos eram os responsáveis para manter as luzes da menorá acesa desde o entardecer até o amanhecer de cada dia. Um regulamento permanente, ou seja, contínuo. Isso era naquele tempo, quando existia o Mishkan. Depois veio a existir o templo. Mas e hoje? Hoje nós representamos Aarão e seus filhos para cuidar dos interesses do Eterno aqui na terra, para trazermos luzes aos homens, dando continuidade aos ensinamentos da Torá do Eterno. E, infelizmente, não é que vemos pelas religiões, que deveriam sim trazer esta luz. Estes ensinamentos da Torá do Eterno. E o que as religiões ensinam? As religiões ensinam as pessoas a se afastarem mais ainda da luz da Torá do Eterno. Infelizmente, é o que acontece no meio deles. E sabemos que cada um irá dar conta de suas ações ao Eterno no dia do juízo final. Que possamos sim se manter com nossos olhos bem abertos para no final não termos o nosso nome riscado do livro da vida. É isso aí, meus amados irmãos, que anda no caminho de Techuvá, caminho de retorno ao Eterno. Assim como já foi comentado nos primeiros slides. Vamos para o capítulo 28 de Shemot. Vamos ver aqui as instruções, né, do Eterno. E Moshe passando a Harão. E vamos ver. Chame seu irmão Aarão e seus filhos dentre o povo de Israel, para que eles me sirvam como Kohanim. Aarão e seus filhos, Nadav, Avihu, Elazar e Itamar. Vemos aqui, neste verso 1 do capítulo 28, que o Eterno escolhe Aarão e seus filhos dentre todo o povo de Israel, para que eles o servissem como Kohanim dentre os levitas. Vemos no dia de hoje muitos se passando por Kohanim, levitas. Uma tribo que se perdeu entre as outras tribos e que esse serviço não pode mais
ser realizado, mesmo porque não existe mais o tempo. E quando falamos da Torá, que é as instruções do Eterno, muitos dizem que tudo isso foi abolido e que não tem mais validade. Que absurdo! Que absurdo! Então, irmãos, possamos estar com nossos olhos abertos, nossos ouvidos, o nosso coração para as instruções do Eterno, aquelas lá do início, as mesmas, porque nada mudou. O Eterno é o mesmo. Por que mudar? Por que correr de um lado para outro? Se o Eterno ainda é o mesmo e permanece sendo o mesmo, e que sua Torá é mais atual do que o jornal daqui um mês para frente. A Torá do Eterno, ela é atualizada, ela é hoje, ela é eterna, ela é atemporal. Sem essa que as pessoas dizem, os líderes das religiões, sei lá o quê, a Torá não tem. O povo deu validade para a Torá, mas a Torá do Eterno não tem validade, ela é válida eternamente. As pessoas é, invalidaram, é, venceu a validade, não vale mais. Que absurdo! A Torá do Eterno é atemporal, ela é eterna. A palavra do Eterno é a mesma, nada mudou. E não vai mudar, ela é eterna. E Yeshua, nosso mestre, falou: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Qual era a palavra que ele trazia? A Torá. Então, meus irmãos, o Eterno está no comando de tudo. A Torá, ela é atemporal. Jamais vai perder sua validade. Baruch Shem. Vamos para o verso 2. Vesta pidei kodesh leaharon ahirra lehavot ulti 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 poret ulti poret. Faça para seu irmão Aaron veste sagrada para que expresse dignidade e esplendor. Veste sagrada que expressasse um brilho intenso de luz, algo que resplandece aos olhos. Vestes dignas de honra. Essa foi as vestes que o Eterno falou para que fosse feita para Arão e seus filhos. Vestes dignas que resplandecesse luz, esplendor, dignidade. O Eterno disse para Moshe: faça para seu irmão Aharon veste santa
que expresse dignidade e esplendor. Uma veste que fizesse diferente, que o fizesse diferente no meio do povo. Uma veste que correspondesse à altura de alguém que iria representar o Eterno, pois era Aarão que ia ensinar ao povo a palavra do Eterno, trazendo para o dia de hoje, para nós que andemos em caminho de Jeová, precisamos sim nos revestir de vestimentas que expresse esplendor. Alguém que represente os ensinamentos da Torá. Que venhamos sim representar a luz das Escrituras Sagradas. Amém? Não vamos andarmos de qualquer maneira, porém uma veste que seja apropriada de alguém que anda em caminho de Teshuvá. E isso agrada o Eterno, para o Hashem. Veste sagrada que expressasse um brilho intenso de luz, algo que resplandecesse aos olhos das pessoas. Fale com todos os artífices, a quem concedi o mover de sabedoria, e que eles façam as vestes de Aarão para santificá-lo para mim, a fim de que ele me sirva no ofício Kohanim. Essa foi as vestes que o Eterno falou que fosse feito para Aarão e seus filhos. E ele falou que ele já tinha concedido, né, o mover de sabedoria, já tinha concedido um mover de sabedoria aos artífices que ia construir, ia fazer as vestes de Aarão e seus filhos, a fim de que ele me sirva no ofício e Kohen. Vemos aqui que o Eterno concedeu aos artífices um mover de sabedoria para que eles confeccionassem tudo de acordo com o que foi ordenado, mostrado pelo Eterno. Para nós que andamos em Teshuvá, nós que somos servos da Torá, ou seja, servos do Eterno, seus santos, estejamos andando em conformidade, enfim, estamos retornando ao Eterno, que é Kadosh. E o Eterno disse, seja Kadoshim, pois Kadosh eu sou. Baruch Hashem, irmãos, diz aqui, vamos para o verso 4. Ve'ele, Rabigadi, Asher, Yasu, Roshei, Ve'efot, Umli, Ukitonete, Ukitonete, Tashvetes, Mitnifet, Veaveget, Veavenet,
Ve'asu bigdei kodesh, vestes, roupas, le'aharon, ahiha, ul vanav, le'haha no lei, le'haha no lei. São estas as vestes que eles devem preparar: um peitoral, um colete ritual, um manto, uma túnica xadrez, um turbante e um cinto. Farão roupa sagrada para seu irmão Aron e para os filhos dele, para que ele me sirvam no ofício de Cohen. Neste verso 4, a gente percebe que as vestes deveriam ser preparadas e vemos também que era necessário seguir um cronograma, uma ordem que seria sagrada para Arão e seus filhos, para que eles servissem ao Eterno como Kohanim, o que, trazendo para o dia de hoje, não podemos, trazendo para o dia de hoje, não podemos nos esquecer que estamos em caminho de Jeová e que somos seus servos, servos de Adonai, e somos individualmente um Kohen do Eterno. Por isso, devemos nos comportar como tal para o Hashem. Vehem hu et hazahav ve'et hatehelet ve'et ha'agaman ve'et tolaat hashani ve'et hashesh. Usem ouro, usem ouro, tecido azul, púrpura e escarlate, e linho fino. Isso que vemos aqui que foi o que foi usado em toda a preparação das vestimentas dos Kohanim. Vemos aqui neste verso 5 quais seriam os ingredientes que se poderiam usar para confeccionar as roupas sacerdotais. Obviamente, estas roupas, vestimentas, nos traria uma compreensão de que elas representariam o Eterno, através do ouro, tecido azul, púrpura, escarlate e linho fino. Podemos enxergar que os Kohanim tinham suas responsabilidades em exercer o ofício do Kohanim. Assim também é nós, que individualmente somos um sacerdote. E é só parar para pensar no que ensinou o nosso mestre, Yeshua. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Temos que dar exemplos e sermos diferentes de todo aquele que não tem as instruções da Torá e Adonai. É isso, meu irmão. É isso aí, meus irmãos. Então, o Eterno, ele deixou suas instruções, aquelas instruções que foi dada aos Kohanim, e como não existe mais o Kohanim hoje, Kohanim é nós individualmente possamos sim ter
a responsabilidade, ter o cuidado de não desagradar o Eterno. Nós podemos seguir caminho do Jeová, se atualizando nas instruções do Eterno. E aqui continua. Ve'asu et haifot zahav terlet ve'agaman tolaat shani ve'shesh mashza mase Roshev, façam o colete ritual de ouro, de tecido azul, púrpura e escarlate, e de linho fino torcido, trabalhado por um artesão experiente. Aqui nós vemos a continuação das instruções do Eterno para com os itens relacionados ao colete do sacerdote, trabalhado por um artesão experiente, ou seja, um profissional da época e da sua importância como um colete, da sua importância, um colete ritual do juízo. Shetei ketefot hovrot lo el sheni ketshutav verubá. Fixa as pontas da frente e de trás. Devem estar duas ombreiras que podem ser unidas. Aqui vemos como seria fixada de ambas as pontas que deveriam se unir as duas ombreiras no colete. Ve'eshev afdat asher alaiv kema'asehu mimenu ihye zahav terlet ve'agaman ve'tolaat sheni ve'shesh mozar moshzar. O cinto decorado deve ser da mesma arte e materiais: ouro, tecido azul, púrpura e escarlate. E linho fino, torcido. Vimos neste verso anterior o passo a passo de como deveria ser feito, como deveria ser. Tudo dentro do conforme, aqui no verso 8, os materiais, ouro, tecido azul, púrpura e escarlate, e o linho fino, torcido, ambos representando a realeza divina e a suprema, representando a realeza divina e suprema do Eterno. E nós que andamos em caminho de Jeová, devemos sim sermos bons representantes da Torá do Eterno. Verakatá eit shtei avnei
Shuhan, Umitata Alehem, chamou Benei Israel. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel. Pegue 2 pedras de ônix, Shohan, e grave nelas os nomes dos filhos de Israel. Vamos ver aqui a sequência. 6 nomes em uma pedra e os 6 nomes restantes na outra, segundo a ordem de nascimento. 6 nomes em uma pedra, 6 nomes restantes na outra. Para o Hashem. Um gravador deve gravar os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, da mesma forma que se grava um selo. Monte as pedras em encaixes de ouro. Então, deveria assim ser feito os encaixes para colocar aquelas pedras. E deveria ser gravada, deveria se gravar os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras. Nas 2 pedras. Da mesma forma que se grava um selo, monte as pedras em encaixes de ouro. E coloque as 2 pedras nas ombreiras do colete como pedras memoriais dos filhos de Israel. Arão deve levar-lhes os nomes diante de Adonai, sobre os ombros, como uma recordação. Então veja que aqui por que deveria estar os nomes deles naquelas 2 pedras, né? Arão deve levar-lhes os nomes diante de Adonai sobre os ombros, como uma recordação. Vemos aqui no verso 13, Viasta mishpetzot zahav, faça encaixes de ouro. Vemos aqui, irmãos, essa palavra ouro, zahav, ela tem uma raiz 5 que também representa a Torá e Zahav também representa a realeza do Eterno. Para o verso 14, que as horas já se avançam, me desculpe, mas eu vou ler aqui somente a tradução, senão eu não vou ter tempo, senão eu não vou conseguir avançar um pouco mais. Vamos então avançar. E duas correntes de ouro puro, trançada como corda, deveria ser feito. E 2 correntes, olha aqui, faça encaixes de ouro. E 2 correntes de ouro puro, trançada como cordas, prenda as correntes semelhante a tranças nos encaixes. Deveriam sim confeccionar 2 correntes de ouro puro, trançada como corda, e que se deveria prender estas correntes nos encaixes do peitoral. Faça um peitoral do juízo, que ele seja trabalhado por um artesão experiente. Faça-o como o trabalho do colete ritual. Faça-o como o trabalho do colete ritual, de ouro, tecido azul, púrpura e escarlate, e de linho fino. O peitoral do juízo era confeccionado com ouro
tecido azul, púrpura e escarlate, e de linho fino, torcido pelo artesão experiente, que tinha o mover de sabedoria do Eterno sobre ele, e, e continha e continha as e continha as 12 pedras preciosas que representavam o povo de Israel, ou seja, as 12 tribos para o Hashem. Vemos aqui que o povo de Israel é precioso para o Eterno. Não somente o povo de Israel em si, porém todo aquele, não importa a nação, que se achegar ao Eterno de todo o seu coração, amando o Eterno para guardar os seus maravilhosos ensinamentos, que são os seus mandamentos, também é precioso para Adonai. Então não importa você, meu irmão, de que nação seja, se você tem as instruções do Eterno, se você obedece às instruções do Eterno, se você abraçou o Eterno e suas instruções, a sua Torá, você não é um estrangeiro, mas se você faz parte do povo do Eterno, povo de Israel, para o Hashem. Vemos, vemos aqui no verso 16, quando esse peitoral do juízo, né, ele era feito, quando dobrado ao meio, ele deve ser quadrado, medindo um palmo por um palmo. Perceba que se deveria fazer de uma forma que, quando dobrado ao meio, ficaria quadrado, muito interessante. Medindo um palmo por um palmo, realmente teria de ser feito por alguém experiente, correto, para o Hashem. Vemos aqui, ponha nele encaixes de pedras. Quando 4 fileiras de pedras, ponha nele encaixes de pedra. 4 fileiras de pedras. A primeira fileira deve conter uma cornalina. Irmão, eu não marquei, eu não colori aqui as pedras, porque já está dando aqui o nome. Uma cornalina, um topázio e uma esmeralda. Vemos aqui que neste colete deveria-se fazer encaixes para as 12 pedras. Necessário fazer 4 fileiras, ou seja, 4 linhas, contando 3 encaixes cada linha. E a segunda fileira, um feldespato verde, uma safira e um diamante. Vamos para a sequência. E a terceira fileira, um zircão alaranjado, uma ágata e uma ametista. Para o Hussein, as coisas do Eterno são tudo detalhada. E a quarta fileira, um berilo, um ônix e um jaspe. As pedras devem ser fixadas em caixas de ouro. Tinha que ser fixada bem para que não se movesse e não caísse. Vamos para o verso 21. As pedras corresponderão aos nomes dos filhos de Israel. Elas devem ser gravadas com os nomes deles, como se grava um selo, para representarem as 12 tribos. Olhem,
nós vemos que aqui, que como para o Eterno, como o povo de Israel era precioso. Era não, é. Eu diria que hoje ainda é mais ainda. Eu vou explicar por quê. Vamos chegar nesse ponto. Aqui vemos que as pedras do colete do sacerdote, pedras preciosas, elas representavam o povo de Israel. Ou seja, as 12 tribos. Vemos aqui como o povo de Israel era amado pelo Eterno. Daí eu pergunto, e hoje? O povo de Israel não é mais amado pelo Eterno? Claro que sim. Hoje eu diria que o Eterno ama o seu povo ainda mais, pelo fato de, até hoje, muitos odiarem a Israel. No todo, o Eterno continua a guardar e proteger o seu povo para o Hashem. Por isso, por isso, e até mesmo nós que vivemos hoje em caminho de Teshuvá, sendo fiel à sua Torá, ou seja, aos seus mandamentos, tá certo? E, com certeza, vamos continuar sendo fiel às suas instruções, que é a Torá. Vamos nos manter assim como foi gravado os nomes dos filhos de Israel naqueles encaixes de ouro, inabalável, firme, como um prego com sua ponta dobrada em uma madeira de acácia, tá certo? Baruch Hashem. É importante a gente ter essa confiança no Eterno, ter essa confiança no Eterno. As pedras As pedras corresponderão aos nomes dos filhos de Israel. Elas devem ser gravadas com os nomes deles, como se grava um selo para representar as 12 tribos. Vemos aqui as duas pedras de ônix, aqui na ilustração, pedras de ônix, uma pedra aqui e a outra aqui, representando as 12 tribos de Israel. Ou seja, o povo de Israel, para o Eterno, são como pedras preciosas. Vinde, junte-se a este povo. Vamos nos unirmos a este povo, povo do Eterno, o que guarda seus mandamentos, as instruções do Eterno, sua Torá, para o Hashem. Continuando, faça para o peitoral 2 correntes de ouro puro, trançadas como corda. Vemos aqui que as instruções, vemos aqui a seguir as instruções do Eterno em relação à confecção, aos itens. Ordene e como se deveria proceder com os seus detalhes. E é muito importante estarmos sempre atentos no que, no que diz respeito às coisas do Eterno. Justamente nós que, justamente nós que andamos em caminho de Teshuvá, temos que estarmos sempre atenados, de modo que não saiamos de debaixo da nuvem do Eterno, não é mesmo? Baruch Hashem. Faça 2 argolas de ouro para o peitoral e coloque as argolas de ouro nas 2 extremidades do peitoral. Continuando, coloque as 2 correntes de ouro trançadas nas 2 argolas das 2 extremidades do peitoral.
Prenda as outras duas extremidades das correntes trançadas na frente das ombreiras do colete ritual. Prosseguindo com as instruções, faça 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 extremidades do peitoral, junto à orla, do lado de dentro do colete. Devemos sempre estarmos muito bem, devem sempre estarmos muito bem conectados às instruções do Eterno. E assim vamos estar seguros debaixo da nuvem de Adonai, o nosso Criador. Continuando aqui, faça também 2 argolas de ouro e prenda-as por baixo, na parte da frente das ombreiras do colete, perto da costura, acima do cinto decorado do colete. Prenda o peitoral pelas argolas, as argolas do colete com um cordão azul, para que ele esteja acima do cinto decorado do colete e para que o peitoral não se separe do colete. Tem que ser algo firme, bem fixado, para que não se separe, para que pudesse manter unido ao peitoral. Arão carregará os nomes dos filhos de Israel sob o peitoral do juízo, acima do coração, quando ele entrar no lugar sagrado, como uma recordação contínua diante do Eterno. Vemos aqui a continuidade. Desculpa, irmão, eu não estou lendo a parte, o texto hebraico, mas estou lendo somente o português para que nós possamos ganhar um pouco de tempo. Coloque o Urim e o Tumim no peitoral do juízo. Eles estarão sob o coração de Aarão. Quando ele se dirigir à presença de Adonai, assim Aarão sempre terá os meios para tomar decisões pelo povo de Israel em seu coração, quando estiver na presença de Adonai. Então, aqui nós vemos aqui, né, o porquê, né, dessas instruções do Urim e do Tumim no peitoral do juízo. Eles deveriam estar ali sob o coração de Aarão. Para o quê? Para quê? Para quando ele se dirigir à presença de Adonai, assim Aarão sempre terá os meios para tomar decisões pelo povo de Israel em seu coração, quando estiver na presença de Adonai. Vemos aqui o Urim, aqui, irmão, o Urim e o Tumim, ó, onde eles estão aqui, ó, no peitoral aqui, ó, de Aarão. Isso aqui é que ia fazer com que Aarão tivesse sempre um meio de tomar decisões pelo povo de Israel. Por isso, o Urim e o Tumim, para que Aarão, aqui está um, um, uma representação de um Kohanim. E aqui nós vemos, né, irmãos, o Urim e o Tumim aqui. Bendito seja o nome do Eterno. Então veja, irmãos, aqui nós vemos aqui, e aqui nós encerramos esse Kabbalah Shabbat, deste Shabbat, desse início de Shabbat, e amanhã, querendo o Eterno, com a permissão dele, a gente vai
dar continuidade a Paraxá de Tzavé. Então, ficamos por aqui e eu vou chamar, quero agradecer os irmãos pela presença dos irmãos, que o Eterno os abençoe, os guarde, você e sua casa, toda a sua parentela, que a bênção do Eterno possa estar sobre você. Obrigado pela companhia, tanto aqui no chat como nos comentários, que o Eterno possa vos abençoar. E assim eu vou chamar agora o nosso irmão Yosef Torre para trazer então a Birkat Kohani. E o nosso muito obrigado, que o Eterno abençoe. Eu ia cantar aqui uma canção, mas não vejo que não dá mais tempo, tá? Então amanhã, quem sabe, eu possa cantar uma canção em exaltação o Eterno. Para o Hashem, vamos para Birkat Kohani. Adonai ve'ishmerecha, Hayeh Adonai panav elecha vehuneka, Adonai panav elecha ve'yaseh lecha shalom, ve'yaseh lecha shalom. Yivarechecha Adonai ve'yishmerecha, Ya'eh Adonai panav elecha vehuneka, Yisa Adonai panav elecha ve'yaseh lecha shalom, ve'yaseh lecha shalom. Baruch Hashem. Ficamos por aqui, meus irmãos, e amanhã nós nos encontremos. Uma boa noite, uma boa janta. Para o Hashem, que o Eterno vos abençoe.